Oi, minha paixão, boa noite. Boa noite! Eu não vi o cenário da Roberta, tá linda demais aqui no vídeo. Ah, Arrasou. Que bom que você tá por surpresa! aqui. Perfeito. E aí, como é que você Então, tá? boa noite, Massaque, Bruna, amigos. Então, estamos aí passando, né, Juraci, por esses momentos. E muito obrigada pelo convite, que inclusive é uma ideia, Casa Ensina, que eu ajudei, né, a ganhar vida. Tenho muito orgulho por isso, porque nesse momento a gente poder ter esse respiro na arte, de poder trazer o cenário artístico, cultural, através do teatro, da poesia, das artes visuais. Isso é muito importante, porque diante de tantos conteúdos que a gente tem, mas ter um conteúdo que realmente valorize, fomente um pouco mais essa nossa arte tão peculiar, né, que é o nosso povo amazônida, é muito importante. Ah, você é muito importante. A Casa Intensidade toda tem contribuição dentro do projeto. Me conta um pouquinho da tua trajetória. Então, eu comecei a minha carreira artística no teatro. Desde criança, desenvolvendo. Na verdade, eu desenvolvi toda a minha personalidade comunicativa dentro do teatro, depois que eu fui para a comunicação. Então, aos 11 anos de idade, eu já estava fazendo espetáculos com um grupo de Rio Branco, Garatuja. E, e aí a gente fez vários espetáculos infantis, espetáculos de rua, e me apaixonei pelo teatro de rua. O teatro de rua, assim, foi um presente para mim. Então, eu pude fazer e expressar. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito que sente muito, sente todas as dores do mundo, sente todas as alegrias e ao mesmo tempo também se recolhe. Então é um vulcão aqui dentro. E no teatro de rua é aquela coisa que a gente joga para fora, né? Então me identifiquei muito e pude trabalhar todo essa arte com o Ivan de Castela. O último espetáculo que eu fiz lá foi com o Lenine, um queridão também, que foi onde eu tive uma amizade com a Sasha e com a Juliana e com outros amigos, grandes artistas de Rio Branco, que eu tenho o maior prazer, Andrezinho também, que eu carrego comigo no bolso, no coração. E, inclusive, faz muito parte assim, como você. A gente se conheceu através do teatro, né? Viva o teatro, que me deu tantos Viva o presentes na teatro. vida. É isso. E dentro da tua experiência com o teatro, especialmente o teatro de rua, você tinha muita coisa da poesia também, né? Essa tua sensibilidade, esse teu olhar que você fala, também ia a partir das tuas letras, das tuas escritas, né? Então, Junior, a poesia, ela sempre teve presente, mas nunca foi uma parte que eu publicava ou que eu mostrava. Era uma forma de expressar o meu sentimento e algo que eu tinha muito cuidado. Era como se eu escancarasse demais o meu coração e as pessoas me conhecessem. Então, a poesia sempre teve numa parte oculta da minha vida. E quando eu saí do teatro, me afastei, comecei a entrar na comunicação e jornalismo, publicidade. Me afastei um pouco das artes. Quando eu menos esperei, eu estava ali imersa em vários desenhos, numa pesquisa, produzindo aquarelas, desenhos, pinturas. E tudo através da poesia, porque eu escrevia muito e nesse período que eu tive, que eu falo que eu tive o real isolamento, né? Que foi quando eu fui estudar em Curitiba, eu fiquei sozinha, não conhecia ninguém. E foi aí que foi aflorando, eu fui desflorando todo esse lado artístico dentro das artes plásticas, das artes visuais. Eu escrevi as poesias, a Bruna, que está aí assistindo a gente, é uma amiga parceira das letras. Então a gente trocava versos.
Não era, Bruninha? Eu comecei a trabalhar publicidade com a Bruna e, ao mesmo tempo, a poesia estava muito, muito perto, foi que nos aproximou também, que manteve o elo da nossa amizade. Ela foi para São Paulo, foi para Curitiba e a gente começou a trocar versos, poesias. E eu comprei um estojinho de aquarela e comecei a desenhar os versos que eu fazia para ela e ela fazia para mim. E foi daí que umas amigas começaram a gostar e ela falou assim, você poderia vender isso. Eu falei, será? Tô precisando, né, mano? E aí comecei, montei um e-commerce. E a partir desse e-commerce, comecei a receber encomendas de artes, e as pessoas, primeiro de amigos, e depois foi estendendo, né? Amigos de amigos, eu fui atingindo um público bem legal. Foi no momento que o e-commerce estava começando, né? Aquele movimento de home office lá em Curitiba era muito forte, e hoje a gente está vivendo isso real, né? E a partir disso, quando eu voltei para o Acre, eu senti um baque muito grande, porque o trabalho digital para chegar até as pessoas era um pouco difícil. E foi aí que nasceu a Kombi Papoula, que eu comecei a produzir muitos desenhos, muita poesia ilustrada. Eu não mostrava as poesias. E precisava comprar um carro. Eu sempre gostei de velharia, coisa antiga, né? Amante dos antiquários. E tive a ideia de comprar uma Kombi e montar todo esse estúdio que eu tinha em casa, de home office, dentro da Kombi, para chegar até as pessoas, através da arte, que as pessoas conhecessem o meu trabalho de artes plásticas, que é a Kombi E aí você Papoula. chegou na Então, Kombi, as meninas estão lembrando aqui. sim, aí peguei toda a ilustração que eu tinha, montei o visual, como eu trabalhava com publicidade, né? E montei toda a identidade visual. Uma amiga minha falou assim, nossa, você tem que colocar o desenho da Frida, porque eu era louca pela Frida. Gostava, era apaixonada pela Frida. A Frida foi uma referência para mim muito forte nas artes visuais E quando eu né? comecei. Ainda né? Tanto sobre feminismo e tudo, eu aprendi com Frida Kahlo, com a história dela, que me inspira. E coloquei ela na minha Kombi, estampei, foi meu primeiro desenho. Eu falei, nossa, mas é um desenho, né? Primeiro desenho. E depois isso fez muito sentido. Tanto que a Kombi viralizou e foi um sucesso, assim. Então eu pude ir para. Eu ia para alguns bairros, ia para praças, participava de eventos com a Kombi. Hoje a Kombi está no Acre, eu estou em Porto Velho, né? Mas a gente tá depois desse momento aí de pandemia, isolamento. Quando tudo normalizar, a gente vai trazer ela para Rondônia, fazer aqui um auezinho, hein? E então foi Por isso. favor. Através da Kombi, eu comecei a consolidar essa carreira nas artes plásticas. E me enxergar como artista, né? Como artista visual, como pintora, como ilustradora, que eu ainda não tinha trabalhado essa questão de assumir essa identidade. E Então, foi uma, muito importante. eu acho que a Roberta, para que vocês conheçam um pouquinho melhor, na minha visão, assim, é uma artista muito sensível e que consegue transitar por entre as linguagens da arte. Por isso eu fiz questão de ela falar da relação com a poesia, porque ela começa a escrever para si, começa a compartilhar dessa relação com uma amiga muito próxima. Eu recebi diversos poemas da Roberta. Quando a gente se conheceu, ainda ali, final da adolescência, a Roberta escreveu uma poesia sobre o nosso encontro, que foi através do teatro. Então tá tudo muito enraizado, não tem como separar. Existe o DNA do artista. O DNA do artista é cheio de referências visuais, de sensitivas, místicas, sei lá, esse caldeirão. E Roberta representa muito isso, né? Se vocês mergulharem no universo do Estúdio Papoula, se vocês observarem no Instagram da empresa, vocês vão ver o quanto tem de visceral. E essa palavra a gente vai usar no final da live de hoje, né, Roberta? Já tá Mas dando spoiler, né? Já estou dando spoiler. Vamos aprofundar um pouquinho na primeira exposição, que é Rios Invisíveis, que tem uma origem muito peculiar, num lugar assim incrível. É uma exposição de aquarelas que faz um convite a nós,
nós, o público, para que a gente possa fazer um mergulho nas águas escuras da Amazônia. Então, a partir daí, você já começa a imaginar algumas coisas. Aquelas águas que tem botos, tem tucunarés, elas podem ser tranquilas, vistas assim da superfície, mas desassossegadas nas profundezas. E aí inicia esse trabalho, a Roberta fazendo esse protagonismo da natureza feminina, colocando tudo isso numa tela, e eu me arrepio só de tentar descrever para vocês de como é linda a essência da Amazônia dentro de uma obra em aquarela. Como é que tudo isso começa, Roberta? Falei demais já. Ai, primeiro eu vou ficar muito feliz aqui de estar ouvindo tudo isso. Obrigada. Eu sei que a gente vive juntos, mas essas palavras assim espontâneas nesse momento tocam muito a gente. E Rios Invisíveis foi um processo muito profundo mesmo, no momento em que eu me permito a esse mergulho como artista. Eu comecei a trabalhar com artes plásticas, fazendo desenhos, buscando referências de artistas, de grandes artistas que eu gostava muito, Frida, e veio a Kombi. E eu comecei a me ver como artista, mas sem identidade, de forma um pouco rasa. E eu senti que eu precisava mergulhar um pouco mais, já que eu queria, era isso que me tocava, era isso que me fazia feliz, era isso que eu sentia a pele arrepiar. E aí foi quando a gente passou por um processo que eu já estava de me conhecer melhor e larguei mão do trabalho convencional, comecei a focar no trabalho artístico como o meu principal papel profissional. E foi um processo de estilo de vida também, de me deixar muitos vícios, de me encaixar, tentar me entender depois de tudo isso nesse cenário artístico. E a Roberta, artista do Estúdio Papola, a Roberta comunicadora, e a Roberta de onde ela veio, né? A história, a minha história. Então, eu comecei a entender e enraizar tudo isso, mas foi apenas durante um mergulho que fizemos juntos no Croa que tudo isso veio à tona. Foi numa Olha o experiência... cenário desse processo, gente, só para a gente começar a entrar na onda da história. Continua, Roberto. É interessante, né, Juninho? Porque eu já tinha ido ao Croa há muito tempo. Acho que foi essa primeira vez, que foi uma primeira vez para mim e para vocês. Eu ido há uns 6 anos atrás, eu acho, no Croa. Mas dessa vez foi diferente. Mas eu acho que quando você mergulha, entregue, aberto, é a mesma coisa na nossa vida, né? Então foi assim que eu fui para esse mergulho no Croa. E depois de uma experiência de imersão, eu saí de lá chocada com tudo aquilo que eu tinha sentido e com toda a visão que a história das pessoas, que eu me via muito, sabe? Eu me vi naquelas pessoas, eu vi minha avó, eu vi a minha tia, eu vi a minha mãe de criação. Então foi uma descoberta e um olhar para dentro. Por isso que eu falo que foi um mergulho dentro de mim, nas minhas raízes. Esse é o meu povo, essa é a minha história. Eu não posso sair daqui como artista sem contar essa minha experiência. Eu preciso contar. Eu não posso fazer muita coisa, mas através da arte eu posso contar essa história. É o meu olhar de vida sobre a Amazônia. Não é um olhar de fora, é o olhar de dentro. De pessoas que realmente vivem, têm experiências vivas, ricas e podem contar de forma simples para outras pessoas. É interessante porque cada pessoa tem uma experiência. Se você se permite, você é tocado.
e tudo vai da permissão, né? Então, todo mundo pode ter uma experiência interessante, porque a floresta é linda, as pessoas te acolhem, como todas as pessoas do nosso. Para onde a gente vai, a gente é muito bem recebido, não é, Juninho? A gente já foi para vários lugares aqui no norte, tanto no Acre quanto em Belém, aqui em Rondônia. Então, é um povo muito caloroso mesmo, que te recebe assim, que não abre os braços, eles abrem o coração. Então, sentir isso, esse fago, sentir esse carinho e toda a floresta te abraçando, não tem como você sair dessa sem ser tocado. Então foi depois de uma miração, nessa nossa virada de ano, no primeiro banho do rio, que a gente até fez umas fotos, né, Juninho? Fiz umas fotos no rio. E esse mergulho significou muito para mim. Muito delicado, eu vi muita coisa potente e preocupante. Pra vocês terem uma ideia, teve uma hora da miração que eu vi uma coisa que era uma televisão dentro de uma fogueira, e dentro dessa televisão tinha uma figura de um homem que era o Hitler, só que não era Hitler, era o nosso presidente. E ele estava dentro dessa televisão falando para aquela massa, para aquele povo, e de repente tudo pegou fogo. E aquilo tudo virou cinzas. E eu lembro que eu chorava muito, porque eu olhava à minha volta e via que aquilo era a floresta, era onde nós estávamos. As pessoas que iam morrer eram aquelas pessoas da floresta, né, Beta? E aí foi um processo meu ali muito traumático, porque a gente tínhamos acabado de passar por uma eleição muito confusa e muito agressiva. Até falo pro Juninho que foi uma visão que ele teve. E aí, quando a gente teve o meio do ano passado, aquele tanto de queimadas, eu falei, meu Deus, olha tudo que eu estava vendo e as coisas não passaram ainda, mas vai passar. Né? Ali é muito forte, Alice, é muito forte. E esse foi um dos meus processos. A gente teve vários processos, a gente compartilhou alguns. E a Roberta mergulhou muito no universo feminino. Eu queria que você lembrasse da história da Cíntia, que a Cíntia é uma xamã peruana que veio para o Brasil trabalhar com a cura através da floresta. E a gente conheceu ela no CRO, é um presente da vida que a gente tem. E ela é a grande mãe daquele lugar. Né? É a xamã, né? Xamã. É uma líder espiritual. Então, foi muito legal a experiência que a gente teve, porque quando nos reunimos em círculos para consagrar o chá, a Cíntia, que estava conduzindo toda o ritual, ela deitou na rede e se recolheu. Tu lembra? Sim, claro. E se recolheu. Ela passou o ritual e passou o ritual inteiro, assim, recolhida, como se, tipo... E ela tava numa rede, a rede fechou, casulo, né? Como se fosse assim, uma bolsa, um casulo. E eu tava numa cadeira, eu comecei a sentir uma força. E era como se aquela força, é como se ela tivesse ali, não adormecida, mas concentrando energia para todo mundo que estava ali no seu trabalho pessoal, interno. E é muito real. Muito forte. E eu comecei a mirar como se aquela bolsa dela fosse um bulbo da Vitória Régia, que a Vitória Régia, que a gente vê a folha, né, submersa, mas no fundo ela tem não sei o nome, é um bulbo, né? É o tipo coração dela, onde ela vai bombear a energia e mandar. E aí ela é a semente ali onde ela brota várias folhas interligadas. Então ela chega a dar mais de 10 folhas. É até curioso isso, porque a gente imagina que a Vitória Régia simplesmente... É só uma folha, né? É essa folha aqui. Mas ela é uma... Isso é uma folha de uma árvore. É um haste de vários que é interligado por essa bolsa. Era como se nós ali, que estávamos em 6, fôssemos as folhas da Vitória Régia, que o bastão era ela. Eu falei, nossa, ela tá ali e numa força, e a gente chorando. Eu comecei meus sentidos, eles afloraram todos. Eu senti todo
a produção do feitio. Eu senti a madeira defumada, eu senti o cheiro de mel, eu senti gosto, eu senti a floresta enraizando em mim, era a minha veia, eram as raízes e estava entrando em mim e me fortalecendo. Eu senti muita força, muita força. É porque a exposição é dividida em 3 fases, né, Beta? O caos, mergulho e miração. Vamos primeiro entrar no caos. O que é o caos dentro dessa exposição? Existe caos dentro do Croa? Como misturar o Croa com caos? O que é isso? O caos é a cidade. Então, não tem como a gente chegar no Croa, na floresta, sem passar pela cidade. Então, quando eu montei toda a identidade de como seria, que eu falo que é um espetáculo dentro da galeria, foi onde eu coloquei todos os elementos cênicos do teatro para acontecer e fazer com que as pessoas sintam, né? Então, a exposição sensorial, a gente não tinha recurso para colocar projetores, para colocar tecnologia a nosso favor. Então, a gente usou de meios artesanais, não foi nenhum. Aí, Rabicó tá aqui presente. Olha aí, Rabicó. Para criar esses efeitos. Então, todos os detalhes que causam esse efeito nas pessoas foram feitos de forma artesanal. Aí veio o teatro, iluminador, nosso iluminador, instalador, Rabicó, genial, foi onde nasceu toda aquela iluminação. Foi uma forma de mostrar toda de colocar a nossa responsabilidade sobre os rios que estão se tornando invisíveis na cidade por conta do nosso descaso, por conta da nossa falta de cuidado com o meio ambiente, né? Então é o lixo, é o rio poluído, são as nossas ações diárias que estão matando a nossa natureza, os nossos rios. Então eu falei, não tenho como entrar no encantamento sem antes fazer essa alerta para o nosso dia a dia, né? Aqui, então, a exposição Rios Invisíveis, o caos é uma instalação, logo quando você entra, você passa pela cidade. A instalação é um rio vazio e completamente cheio de lixo. De morte, né? Poluído, galhos secos. É como se fosse a nossa vida. A nossa vida hoje, quando você olha na beira do rio, que você vê o rio, só o barranco, o esgoto. Então é muito forte. Inclusive, essa ilustração que tá aí na foto, eu desenhei na beira do rio com um catraieiro. Eu estava atravessando ali na 6 de agosto. E quando eu terminei em Rio Branco, um bairro onde eu nasci na beira do rio ali. Tem umas histórias de 6 de agosto. Ele conhece 6 de agosto. Horrores. Voltando aqui, Opa. Eu desenhei com a água do rio enquanto eu conversava com ele, toda a dor dele. E quando eu terminei o desenho, eu mostrei pra ele. Ele falou assim, sou eu. Aí eu comecei a chorar. Eu não acredito, não, que eu consegui. A Roberta tocou num ponto antes que falava sobre ela ser essa pessoa, essa cabocla amazônica, falando sobre a Amazônia, que é completamente diferente de um olhar colonizador, de alguém que vem de fora, fazer um recorte a partir de uma ideia até europeia ou até centro-sulista do país sobre a região amazônica. O interessante de você observar os artistas que produzem e fazem arte na Amazônia é de fato ter o mergulho da identidade pessoal e o olhar dele. Isso acontece na arte, no cinema, na fotografia, na televisão. Né? Essa discussão é muito atual. E quando um ribeirinho, um canoeiro, um pescador da beira do rio Acre, ali dentro de Rio Branco, olha uma obra de arte, que é uma aquarela, que certamente ele nunca viu nada parecido antes, porque ele não tem acesso à arte, e se reconhece na arte, eu me arrepio novamente, é a maior prova de que é o caminho que tem que ser seguido enquanto identidade do artista. E impressionante, foi o meu primeiro desenho. Foi o primeiro desenho dessa série, dessa exposição. Porque, primeiro, na verdade, a ilustração foi o último processo. Saímos da cidade. Segunda fase, mergulho. O contraponto do caos. Saio da cidade, o caos e vou adentrando. Olha isso! Aos encantamentos. É como se
a gente estivesse entrando na floresta. Então muda, no primeiro momento tem uma luz quente que dá aquela sensação de calor, de caos, barulho, aí você entra num geladinho, tudo escuro. É uma coisa gostosa, mas ao mesmo tempo misteriosa, que dá um certinho, né, de medo, onde é que eu tô pisando. É um lugar frio e cheio de reflexos, que é como se você estivesse fazendo um mergulho, entrando no rio Croa, que é um rio escuro. E então tem uma sonorização de pássaros, a floresta pisando nas folhas. Então é bem calmaria, é completamente diferente daquele caos, aquele barulho que a gente vê. A gente vai vendo algumas obras, esses reflexos, essas memórias e sensações do rio e da floresta. Uma coisa que eu quero mencionar, por favor, minha patroa. A identidade sonora da exposição, ela foi toda construída para essa exposição. Assim como a iluminação, toda a instalação foi feita exclusiva para essa exposição, a sonorização também, feita com o técnico, maestro Germano, meu querido amigo, é do Acre. Eu sentei, eu tava com o guardanapo ainda, eu risquei todinho. Aí a exposição todinha desenhada no guardanapo, eu falei assim, Germano, eu preciso que as pessoas sintam, como que eu posso fazer com que elas sintam? O coração acelera quando? Quando a gente escuta uma música, né? A música, ela tem essa crescente no sentimento. Então eu falei assim, eu preciso construir isso. Ele, mas como? Eu falei, não, a gente começa assim, assim, assado. Ele falou, mas cadê os quadros? Ele, não tem ainda, calma aí. Se for quer ver arte, né? Olha, essa exposição, ela aconteceu porque ela tinha que acontecer mesmo. Porque as pessoas acreditaram muito, os parceiros, todo mundo acreditou nessa ideia. E juntos nós fizemos. E outra coisa genial, e aí tá aqui o Luiz, o Rabicó, né, que é o técnico. Eu posso dizer que eu também estava junto dessa... Eu tenho a minha vida, graças a você. Tá vendo, Rabicó? E a gente conversava, a Roberta me falava muito, por exemplo. Eu falei, cara, como é que eu queria ter aquela textura da água, sabe? Quando a água bate no rio, eu queria que as obras se movimentassem. Mana, conseguiu resolver com um técnico dela e tal, bateram cabeça. E vocês percebam que a obra tem uns rajados de luz. Isso acontece porque as obras, quando você entra na exposição, é uma exposição interativa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela só acontece pela ação humana. Então, não é uma exposição que está lá e ela vai fluindo. Não. Ela só acontece com essa intervenção, com o existir humano, a presença. Então, as pessoas manipulam. Então, é o tocar das águas que as pessoas tocam e movimentam, que criam os efeitos de luz sobre as telas. É como se a gente abrisse os olhos e ampliasse todos os nossos sentidos para sentir a floresta. Perfeito. Então, é transcender, é a miração. Essa parte onde tem um chão coberto de folhas, que a ideia é que as pessoas pisem, sintam a folha, os quadros atrás eu coloquei espelhos quebrados, a exposição toda tem esse jogo, porque não é um quadro que eu mostro para as pessoas, mas é que as pessoas se veem nas artes, né? Então, toda a produção que eu quero colocar para o mundo, eu sempre penso em como que as pessoas vão ser tocadas e afetadas por aquela obra. Eu quero que elas se sintam parte daquilo. Então, no espelho fragmentado atrás, elas se enxergam na obra. Voltando aqui, então, a esse trabalho multi-artístico de Roberta, tem uma poesia que Beta fez sobre a exposição, que chama Mulher e o Rio, e ela vai ler aqui pra gente. Já não estava mais em suas margens. Longe das nascentes, me fiz rio. Em tempo e espaço, os ruídos da cidade aos poucos inundavam os barrancos das minhas memórias. A cada margem alcançada, a água e a mata de mim se arrastavam. Naturalmente, os esforços urbanos alagavam meu olhar tristonho. E sobre o dilúvio de uma miragem bonita, ouvi ao longe a mãe velha. Nessas águas, só se mergulha uma vez, menina. Nem o rio, nem você serão os mesmos quando voltarem. Abri os olhos e com os espelhos d'água refletido, vi a floresta em mim. Reconheci a minha imagem,
Revi alguns medos que a raiz curou, como um repiquete que leva tudo. A água que passeava sobre o meu corpo brincava tão bem pelos meus cabelos. Deslizava por entre os meus sonhos e envolviam as minhas mãos a fluir. Ali, nas profundezas dos meus sentimentos, junto à correnteza, me deixei fluir. E no primeiro fôlego do mergulho, tudo parecia igual, menos a mulher e o rio. Essa poesia ela descreve todos os tempos dessa exposição. Essa trajetória, né? Vamos falar então da próxima exposição? Exposição de arte revela o lado esquecido do ciclo da borracha. Olha, o que é muito comum é a gente ouvir falar sobre os soldados da borracha. Merecem, obviamente, todo o mérito, né, dos homens que vieram trabalhar. Mas existe uma página da história do Brasil que não foi contada. Só que as mulheres estavam dentro do processo, só que foram ocultadas. As páginas foram arrancadas da história. Isso inquietou Roberta, que venham dessa história, né? Desse cenário, desse veio minhas avós seringueiras, as minhas ancestrais. E quando eu comecei a gente começou numa conversa sobre o ciclo da borracha e como que não desvalorizou tanto, né? A gente foi tão explorado. E hoje ainda tem pessoas que trabalham na extração, mas de forma muito escassa, né? Porque a gente foi roubado e hoje em dia essa questão da borracha é muito mais difundida, as pessoas não precisam vir pra cá. Então, quando eu voltei no ciclo da borracha, eu falei assim, nossa, mas e as mulheres? E as mulheres? Só fala no seringueiro, no soldado da borracha. Quando a gente vê uma história de mulher, é a esposa do seringueiro, é a filha do seringueiro. E o protagonismo feminino dentro desse cenário é completamente ocultado, silenciado. Então, e as mulheres, como que essas mulheres... Eu lembro que a minha mãe falava, né? E ela falava assim, no seringal a gente caçava. No seringal a gente quebrava castanha, a gente tirava seringa, caçava pra matar. Inclusive minha mãe comeu macaco, comia, gente, o que dava pra pegar, o que plantava, o que caçava, o que pegava. Então, tinha todo esse cenário. Eu falei, nossa, mas a minha mãe veio, trabalhava nisso, e como que nunca eu ouvi falar sobre esse trabalho, essa lida, né, dura, que é tão importante. Então, foi justo no mês das mulheres. Eu falei assim, eu preciso homenagear a minha mãe, a minha avó. Quando eu falo minha mãe, é minha mãe de criação, que eu fui criada por uma anciã, a minha bisavó, a dona Alzira, que veio do Seringal Liberdade, lá do Acre, e que eu pude ter a oportunidade de escutar muitas histórias, porque ela morreu aos 100 anos lúcida, e ela me contava muita coisa. Eu era uma menina muito curiosa, vivia na barra da saia dela, e ela falava assim, lá vem ela com as perguntas, eu sempre perguntava. Só que aquilo nunca tinha me inquietado até o momento em que virou a chave. Eu falei assim, nossa, eu preciso valorizar as mulheres que eu me identifico, as minhas, na pele das minhas ancestrais, né? E aí comecei numa pesquisa e cheguei em casa e falei assim, Juninho, preciso conhecer hoje, ter a oportunidade de conhecer, escutar a história, o que a minha avó não me disse, as oportunidades que eu perdi com ela, dela me contar de fato como foi essa história. E eu fui na comunidade de Canindé, às margens do rio... Como é o nome do rio? Enfim, aqui, depois de Costa Marques. Isso, Costa Marques. Uma cidadezinha, uma floresta, e essas mulheres de fibra, minha irmã, essas mulheres fortes, essas mulheres lindas, incríveis. Eu fui, foi bem difícil para chegar até lá. Ninguém acreditou, porque era mês das mulheres, a gente já estava vivendo março já. Eu falei assim, não preciso, eu não tenho como apenas ler uma coisa ou
e só falar, escrever e homenagear. Homenagear, não, eu preciso sentir, eu preciso viver aquilo para poder colocar para fora, para poder nascer algo que de fato faça diferença em algum momento naquele cenário, né? E aí conheci essas mulheres numa associação de mulheres seringueiras, que hoje são mulheres extrativistas, e elas falam, a gente não é mais seringueira, a gente é mulher extrativista. Eu falei, mas por que seringueira é tão bonito? Sentei, conversei, bati na casa, que é tipo colocação, né? Uma casa distante da outra. Almocei com elas. A princípio, a gente se reuniu, fez um ciclo de conversa e elas estavam um pouco tímidas, né? E aí comecei a contar da história da minha mãe. Rio Cautário? Rio Cautário. Isso, Vânia, obrigado. Rio Cautário, isso mesmo. Perfeito. Que inclusive eu queria ter tomado um banho, mas elas falaram que tinha muito jacaré. Opa, a gente passa isso. E aí, nessa conversa, eu comecei a contar das histórias da minha mãe. E quando eu falei que era do Acre e falei toda a história que elas se identificaram, era a mesma história delas, e aí tinha um senhor lá que falou assim, eu sou do Acre. As acrianas são bonitas, né? As acrianas são... Nossa, as acrianas é gente boa. Aí pronto. Aí quebrou o gelo, elas começaram a me contar como era. Acordava de madrugada, ia pra beira do rio, lavava a roupa, deixava a comida pronta, pegava a espingarda, ia pra estrada. Quando era com casal, a mulher pegava uma estrada, o homem pegava outra estrada, e às vezes elas terminavam primeiro, isso quando a gente fala estrada de seringa, porque a seringa ela é como se fosse uma rua, como se fosse, várias né? ruazinhas assim. E aí eles vão, saem de uma, já vem pra outra pra riscar, coloca a latinha, depois volta lá pra pegar o leite. E aí elas terminavam muitas vezes primeiro do que os homens. E os homens, na hora de vender, era um trabalho completamente machista. As mulheres que tinham sua borracha chegavam lá, quando conseguiam vender era por um preço muito baixo. Então eram os homens que iam vender. E quando elas falavam que eram elas que tinham extraído, você não tem isso aqui não foi tu que foi, eu que tirei sim, sozinha e tal. Então é um trabalho que nunca foi reconhecido dentro do próprio seringal. Elas nunca foram olhadas como se isso fosse uma profissão, como era a do seringueiro. Eram só donas do lar, né? Inclusive naquele tempo os senhores, eles falavam que a mulher atrapalhava o processo, né? Porque o homem, não sei o quê, mas sendo que a mulher era grande parte para que o homem produzisse, porque ela plantava, ela quebrava castanha, ela ajudava muito na produção. Então o protagonismo é muito forte. Agora, quantas dores essas mulheres sempre silenciadas, além de ter um trabalho, exercer um trabalho, não ser reconhecida pelas pessoas que estão ali e pela história, né? Porque estar na floresta, a gente que passa nossos períodos dentro da floresta, a gente sabe que é completamente diferente, né? Quem sai da cidade para estar lá é uma realidade mais dura, o conforto diferente, né? Existe um conforto, mas não é dentro de tudo que a gente vê. Então, e tem os filhos para cuidar, para educar, a casa. É porque o trabalho já começa para ela muito pior, porque ela vai acordar antes, ela tem que lavar roupa, tem que fazer comida, para fazer depois o mesmo trabalho que o homem faz. É uma dura lida mesmo. E eu falei assim, não. E o depoimento delas é lindo, né, Juninho? Vamos porque tentar colocar um pouquinho, elas Roberto, falam assim que nunca foram reconhecidas. É porque tá no computador, gente. A gente tentou, mas no site você consegue, Beta? No site não, o áudio ainda não, só as imagens. Eu entendo essa questão do extrativismo ser mais abrangente, mas a gente vem de uma... Quando eu trago o cenário de seringueira, não necessariamente que seringueira é o ofício apenas de extrair seringa, de cortar a seringa, né? Mas de toda essa lida no seringal. Então, são as mulheres seringueiras, é o contexto geral e não apenas concentrado na extração.
porque é um termo muito utilizado que a gente usa, né? O seringueiro, o soldado da borracha. E a seringueira, por que nunca se ouviu falar na seringueira? Se fala tanto no seringueiro, de uma forma honrosa, né? Por que não a seringueira, a mulher da Amazônia, né? Então, esse protagonismo a gente colocou em cena nessa exposição, não para dar voz, quem sou eu para dar voz, mas se inspirar através da voz dessas mulheres e colocar essa história real através de uma ilustração com todo esses anseios, com toda essa história de luta, de dor, e não só a jornada de trabalho, mas um lado mais humano e sensível. Quem escutava essas mulheres quando passava medo da onça ou de outros seringueiros era uma serem abusadas? E era uma relação de vida, de morte, de sobrevivência. E muito, porque tipo, a mulher que não era casada, qual era a chance dela, né? Então, é muito forte, gente. Eu fico completamente tocada e muito feliz de poder ter chegado numa pesquisa que me rendeu um trabalho muito legal. Inclusive, Seringueira nasceu numa pesquisa que eu estou iniciando, não é uma pesquisa que fechou. Então, eu comecei essa pesquisa na comunidade Canindé. A ideia é que essa pesquisa continue e que seja uma exposição viva, onde eu posso escutar histórias de mulheres que vivem essa realidade ainda hoje, assim como as memórias de suas avós, de gente que tem pessoas que tem essa memória muito fresca. O que somos nós sem as nossas histórias? O que é o ser humano sem saber das histórias, sem valorizar os nossos ancestrais e sem entender por que, né, que a gente está aqui. E a Roberta propõe, então, reescrever essas páginas da história, as páginas que foram arrancadas, usando essas figuras de colocando a linguagem mulher, né, como protagonista real dessa história. Porque nunca no colegial eu estudei, quando a gente estudava história, não tinha. Ela é bem jovem, lá no colegial. Então, quando a gente e Roberta faz esse mergulho e a gente mergulha na exposição, a gente vai vendo todos esses símbolos, todos esses elementos e essas referências que foram explicitadas para ela pelas mulheres, né? Acho que essa confiança... Cada mulher que contou sua história pra mim, eu virei amiga delas, comi carne de anta. Dói, e continua, né, alimentando. Com a beleza da poesia, da simplicidade da mulher da floresta. É a poesia do cotidiano. E é real essa metáfora e comparação, né, da mulher, árvore e mãe. As linhas, né, que obviamente são referências diretas ao desenho do desenho, corte. que tem também uma coisa do grafismo, né, indígena. Sim. Que é muito forte. A Roberta traz uma questão da voz, sempre tem, vocês vão perceber nas outras obras, a voz tem algum obstáculo, sempre na boca tem alguma coisa. E essa mistura, né, que somos nós, de tudo isso. Essa tela das 3 mulheres. Das 3 mulheres, volta lá, a dos veios. Aqui. Os veios. Aqui. É a estrada de seringa aí. Essa eu acordei de manhã, a Roberta tinha dormido pouco, e ela chegou e falou, Juninho, né? Juninho, tu acredita que eu fui fazer veia por veia, já era 5 horas da manhã? Um dia que eu tava com a cabeça, a exposição era no mesmo dia, entendeu? Mas é muito delicado, né? É muito complicado falar sobre o processo criativo, porque geralmente os artistas, eles produzem obras e aí mostram, olha, eu tenho essa obra. Eu produzo histórias, eu escrevo histórias reais, então é uma forma de criar mesmo um roteiro. É como se fosse um filme. Eu tenho um roteiro pronto, então quando você tem um roteiro pronto, você sabe como aquele filme vai ser. Embora você já saiba na cabeça todo desenrolar que você quer, né? Então, se eu não construo essa linha narrativa, eu não consigo montar uma exposição que seja, de fato, uma história que eu quero contar.
A exposição, ela tem instalação também. Vai falando dessas obras aqui, Beto, enquanto eu pego o tecido de madeira para mostrar. Ah, a textura do teu, né? Então, eu trouxe do Pará uma textura de casca de árvore. E quando eu trouxe do Pará, eu falei assim, Juninho, minhas obras vão ser desenhadas aqui. Aqui não é a obra, que a obra tá guardada, mas essa daqui é a casca de... Ai, tipo fibra da árvore, né? Da árvore, não sei. Quando eu vi, eu fiquei impressionada. Eu falei assim, meu Deus, eu quero muitos papéis, eu quero. Ainda nem tinha ideia que eu montaria seringueira. E eu comprei esse papel. Eu falei assim, nossa, é a textura da árvore, é a árvore, eu preciso desenhar aqui. Foi muito gostoso a simplicidade. Essa é uma exposição muito simples, né, Juninho? Mas com um peso no tocar as pessoas, porque quem olhava, interpretava, falava, as funcionárias lá do Sesc, elas... mas esse aqui é a mulher. Eu falei, o que é? O que é que significa pra você? Essa é a mulher dando luz, é a árvore, mãe. Então, elas construíam a narrativa dentro do universo delas, elas se identificavam muito com cada obra que estava ali. E isso foi genial, no mês das mulheres, colocar para aquelas mulheres uma obra que valoriza a história delas, que nunca foi tão exaltada. E nem contada. A gente queria agradecer ao Sesc, que acreditou mega na ideia, e só Roberta conseguiu chegar lá por conta da produção do Alexandre, que foi impecável. Impecável. O Alexandre acreditou nessa exposição. Eu tava na rodoviária comprando passagem para ir para Costa Marques. Aí eu falei assim, amigo, pelo amor de Deus, eu tô agoniada. Eu não conheço, eu nunca tinha ido, nunca tinha saído. Aqui em Rondônia eu só tinha vindo para Porto Velho. Eu nem Porto Velho eu conheço, porque eu mal cheguei e já aconteceu essa quarentena que eu não pude sair, né? E eu falei assim, amigo, eu vou sozinha e eu não conheço ninguém. A Vanessa, nossa amiga, passou o contato lá do rapaz que me ajudou muito pra chegar lá até essa comunidade. E ele falou assim, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, eu vou, será que eu vou? Ele falou assim, não sei, mas calma, me conta melhor. Ele falou assim, tu não quer ir em casa primeiro? Eu falei assim, não, eu já comprei passagem. Ou seja, tava tudo certo. Ele falou, não, aí eu vou te apoiar. Pode ir tranquilo. E ele começou a se movimentar, a vender a ideia pra gente conseguir espaço. Eu falei assim, amigo, eu vou expor essa história, nem que seja na praça, no chão, mas eu vou colocar no mundo nesse mês essa história dessas mulheres que precisam ser muito notadas. É isso. Gente, obrigado. Foi um prazer falar sobre tudo isso também. Obrigado, gente. Beijo. Valeu.